E aí, pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Vamos falar sobre o concurso 1068 da Loteca. Como falamos nos últimos vídeos aí, vamos dar uma refinada naqueles palpites, né? Porque do jeito que tava ia ficar muito caro. Então agora a gente vai dar uma refinada. Lembrando que na próxima semana vai ter Copa do Brasil. Então é bem capaz que nesses jogos do final de semana vão ter muitos times que vão poupar jogadores. Vamos tentar fazer a melhor análise possível aí pra gente tentar chegar nesses 14 pontos aí. Vamos falar sobre o jogo 1, Palmeiras e Flamengo, grande clássico aí pro final de semana. Palmeiras vai jogar em casa e nessas primeiras informações o que nós temos aqui, que o resultado mais comum entre eles é o 1-1 e nos últimos 18 jogos, olha só como tá empatado. 6 vitórias do Palmeiras, 6 empates, 6 vitórias do Flamengo. Já começamos muito bem essas análises aí com esses números. A porcentagem do resultado tá assim para a partida: 44% para o Palmeiras, 27% para o empate e 30% para o Flamengo. Nas apostas, 2,10 para o Palmeiras, 3,40 para o empate e 3,10 para o Flamengo. Naquelas informações ali em cima, né? Muito 1-1, muito empate entre eles nas últimas partidas, então é por isso que tá refletindo desse jeito. Nesse primeiro palpite da Loteca 1068, eu vou de Palmeiras ou empate. Vamos falar agora sobre o jogo 2, Cuiabá e Bahia. Aqui nessa informação tá falando que o Cuiabá jogou 5 jogos em casa sem ganhar. Essa informação ela tá um pouco atrasada porque o Cuiabá ganhou na última rodada do Santos em casa, tá ok? Já o Bahia, jogando fora de casa, não conseguiu ganhar suas últimas 5 partidas. A margem do resultado para essa partida tá assim: 47% para o Cuiabá, 28% para o empate e 25% para o Bahia. Já nas apostas, 2,0 para o Cuiabá, 3,30 para o empate e 3,75 para o Bahia. Olhando os números assim, não estão colocando muita confiança no Bahia. Nessa segunda partida, o Cuiabá jogou muito bem contra o Santos, vai jogar dentro de casa. Então, por esse motivo, eu vou jogar no Cuiabá seco. Então, o palpite é coluna 1, Cuiabá. Jogo 3, Vasco da Gama e Cruzeiro. Nos últimos 16 encontros entre eles, Vasco da Gama ganhou 6, empatou 3 e o Cruzeiro ganhou 7. A diferença de gols está 29-18 a favor do Cruzeiro. Em compensação também, a última vitória do Cruzeiro como visitante foi em 2018. A porcentagem no resultado para essa partida está assim: 36% para o Vasco da Gama, 29% para o empate e 36% para o Cruzeiro. Tá bem dividido, hein? Já nas apostas, 2,62 para o Vasco, 3,25 para o empate e 2,62 para o Cruzeiro. Como a gente viu no vídeo anterior, o Cruzeiro ele tá bem melhor no campeonato do que o Vasco da Gama, porém ele joga fora de casa. O Vasco da Gama ele jogou bem contra o Botafogo, mas depois que tomou o gol, o time deu uma desandada, né? Eu acredito que o Vasco vai jogar bem dentro de casa, mas só que nessa partida eu acredito que não vai haver vencedores, então eu vou de empate. Jogo 3, empate, coluna do meio. Jogo 4, vamos falar de Ituano e Juventude. O Ituano, de 7 partidas, ele não conseguiu marcar em dois jogos, né, no Brasileirão. Já o Juventude, em 8 jogos, teve 3 que ele não conseguiu marcar. A porcentagem do resultado tá assim: 37% para o Ituano, 31% para o empate e 32% para o Juventude. Mais uma partida que é bem dividida também, viu? Já as odds dessa partida tá assim: 2,50 para o Ituano, 3,0 para o empate e 2,87 para o Juventude. Nessa partida aqui do jogo 4, como nós vimos no vídeo anterior, o Juventude ele tá com números melhores, tá bem melhor posicionado no campeonato. E mesmo jogando fora de casa, eu tô acreditando na vitória do Juventude. Eu não vou dizer que é uma zebra, né? Porque nessa partida não tem como falar que é zebra qualquer resultado aqui. Mas nessa partida eu vou de Juventude. Jogo 5, vamos falar de Tombense e Sampaio Corrêa. A Tombense ganhou de 3-0 jogando em casa e o segundo jogo foi 1-1. Sampaio Corrêa perdeu as últimas 3 partidas fora de casa. A porcentagem dos resultados estão assim: 45% para o Tombense, 31% para o empate e 24% para o Sampaio Corrêa. Já para apostas, 2,05 para o Tombense, 3,0 para o empate e 3,80 para o Sampaio Corrêa. No jogo 5 eu vou apostar no Tombense porque é um time que vai muito bem em casa. O Sampaio Corrêa, se eu não me engano, ele perdeu a última partida. O Sampaio Corrêa não tá com um retrospecto muito bom fora de casa. Então, por esse motivo, eu vou de Tombense nesse jogo 5. Jogo 6, Atlético Mineiro e Corinthians. A última partida entre eles foi agora em maio, né? 2023, pela Copa do Brasil. O Corinthians precisava reverter a partida e conseguiu levar essa partida pros pênaltis, né? Foi uma excelente partida do Corinthians dentro da arena. Só que agora o jogo é na casa do Atlético Mineiro.
A porcentagem dos resultados estão assim: 61% para o Atlético Mineiro, 25% para o empate e 14% para o Corinthians. Já para apostas, 1,55 para o Atlético Mineiro, 3,75 para o empate, 6,50 para o Corinthians. Nossa, os números estão bem altos, né, a favor do Atlético Mineiro. Os números não estão confiando muito na vitória do Corinthians fora de casa. Para essa partida aí, seguindo os números, né, provavelmente o Atlético também pode ser que poupe, né, alguns jogadores. Mas eu vou de Atlético Mineiro nessa partida, porque o Atlético tem uma equipe muito forte, tanto os titulares como os reservas, e jogando lá em Minas é complicado ganhar do Atlético Mineiro. Jogo 7, Coritiba e América. Essa primeira informação é muito importante. O Coritiba, nas suas últimas 5 partidas jogando em casa contra o América, ganhou 4 vezes, houve um empate e nenhuma vitória do América. No ano passado, o Coritiba ganhou 1-0 em casa, e o América ganhou 2-0 na casa do América. A porcentagem do resultado tá assim: 39% para o Coritiba, 29% para o empate e 32% para o América. Já nas odds, 2,37 para o Coritiba, 3,25 para o empate e 2,90 para o América. O Coritiba finalmente ganhou a primeira partida, né? No vídeo anterior eu tinha falado que poderia ser a primeira vitória do Coritiba, mas o vídeo ele subiu antes da partida, né? E não tinha saído o resultado ainda. E o Coritiba finalmente ganhou uma partida contra o Goiás e com um gol muito bonito do Aleph Manga. Se você não viu aí, busca na internet que o gol foi muito bonito mesmo. Nesse jogo 7, eu vou acreditar na empolgação do Coritiba jogando em casa e acreditar na mais uma vitória do Coritiba, porque o América também tá brigando ali, tá na zona de rebaixamento, então não é um time tão forte, né, pro Coritiba. O Coritiba jogando em casa vai ter o apoio da torcida e essa vitória contra o Goiás pode ser que dê uma empolgada para os jogadores do Coritiba e consiga sair dessa situação. Então eu vou de Coritiba no jogo 7. Jogo 8, não confunda, hein? É o Botafogo da Paraíba, hein? Contra o Brusque, Santa Catarina. Uma informação importantíssima aqui: o Botafogo da Paraíba não perde em casa há 19 jogos, mas também já faz 5 partidas que o Botafogo não marca em casa. O resultado para a partida tá assim: 41% para o Botafogo da Paraíba, 31% para o empate e 27% para o Brusque. Já nas apostas, 2,17 para o Botafogo, 2,88 para o empate e 3,30 para o Brusque. Nessa partida, vendo o retrospecto dos números, eu vou de Botafogo seco, tá ok? Partida no jogo 8. Jogo 9, Santos e Goiás. Nos últimos 14 jogos entre eles, o Santos ganhou 8, houve 3 empates e o Goiás ganhou 3. É uma diferença bem grande aqui no retrospecto entre eles. Na temporada, o Goiás ganhou ambos os jogos, tanto na Vila como em casa. A porcentagem da partida tá assim: 51% para o Santos, 28% para o empate e 22% para o Goiás. Lembrando que o Santos ainda está sofrendo aquela punição, vai jogar com os portões fechados, é bem capaz de que não tenha torcida, né? Provavelmente não vai ter torcida ainda, né? Já para as apostas, tá assim os números: 1,85 para o Santos, 3,40 para o empate e 4,33 para o Goiás. Lembrando que agora o treinador do Santos teve praticamente uma semana aí para dar uma treinada no time, né? Possa ser que o Santos mostre alguma coisa diferente já, né? Esse treinador chegou com tudo, mostrando muita personalidade, barrou o Soteldo, que não quis treinar com os reservas depois da partida contra o Cuiabá. Mesmo o Santos jogando em casa contra o Goiás, eu acredito que vai ser um jogo muito difícil para o Santos, mas mesmo assim eu vou de Santos. Jogo 9. Jogo 10, Fluminense e Internacional. Nos últimos 42 jogos, o Fluminense ganhou 15, houve 11 empates e o Internacional ganhou 16. No ano passado, o Internacional ganhou as 2 partidas contra o Fluminense. Já nas apostas, o resultado tá assim: 54% para o Fluminense, 27% para o empate e 19% para o Internacional. Já para as apostas, 1,72 para o Fluminense, 3,40 no empate e 5,0 no Internacional. Tá até surpreendente esse valor, viu? Olhando os últimos resultados, o Internacional tá vindo de bons momentos. E pensando assim, eu vou gastar mais um duplo aqui nesse jogo, no jogo 10. Eu vou de Fluminense e Internacional. Jogo 11, Bragantino e São Paulo. Durante os últimos 24 jogos, o Bragantino ganhou 9, teve 3 empates e o São Paulo ganhou 12. No ano passado, as 2 partidas entre eles, ambos cada um ganhou uma. O Bragantino aí tá vindo de uma sequência de 3 vitórias, sendo que a última dela foi dentro da Arena Corinthians contra o Corinthians. A porcentagem das apostas para essa partida tá desse jeito:
47% para o Bragantino, 27% para o empate e 26% para o São Paulo. Já nas apostas, 2,0 para o Bragantino, 3,40 para o empate e 3,60 para o São Paulo. Nessa partida, eu vou de Bragantino, mas se você quiser fazer um duplo ou um triplo nessa partida, eu aconselharia, porque esse aqui, para mim, é um dos jogos mais difíceis, porque as duas equipes estão passando por bons momentos. Então não vai ser nenhum absurdo se o São Paulo ganhar dentro da casa do Bragantino. Aqui eu só não vou colocar um duplo e um triplo porque eu tô guardando para outra partida. Vamos falar agora sobre o jogo 12, Fortaleza e Atlético Paranaense. Nos últimos 7 encontros em casa, o Fortaleza ganhou 2, teve 2 empates e o Paranaense ganhou 3. Na temporada passada, os 2 jogos entre eles foram empates em 0-0 e 1-1. Os números na porcentagem tá assim: 52% para o Fortaleza, 26% para o empate e 22% para o Atlético Paranaense. Já nas apostas, 1,80 para o Fortaleza, 3,60 para o empate e 4,20 para o Atlético Paranaense. É mais uma partida que os números não estão acreditando muito no time visitante. Vendo os números dos vídeos anteriores, né, e vendo o retrospecto aqui dos números e as informações, nessa partida eu vou de empate entre eles, porque o Atlético Paranaense está num bom momento, só que o Fortaleza também é muito forte dentro de casa. Eu acho que vai ser uma partida bem pegada, então eu tô acreditando no empate aí nessa partida. Jogo 13, Grêmio e Botafogo, líder contra vice-líder do campeonato. Nos últimos 15 jogos jogando em casa, o Grêmio ganhou 12, houve um empate e 2 vitórias do Botafogo. Um número bem grande a favor do Grêmio, né? Uma informação importante aqui, que a última vitória do Botafogo como visitante foi em 2016. A porcentagem da partida tá assim: 45% para o Grêmio, 28% no empate e 26% para o Botafogo. Já nas apostas, 2,05 para o Grêmio, 3,25 para o empate e 3,50 para o Botafogo. Como eu falei, eu tava aguardando mais um duplo aí, né, para uma partida difícil, essa do Grêmio contra o Botafogo. Provavelmente o Grêmio ele vai poupar alguns jogadores. O Botafogo ele tá disputando praticamente só o Campeonato Brasileiro, então ele teve a semana inteira para treinar e poupar seus jogadores. Provavelmente também vai vir com a força máxima aí contra o Grêmio. Então eu acho que vai ser um jogo muito difícil, porque o Renato Gaúcho não vai querer deixar o Botafogo dar uma disparada aí no campeonato. Eu não acredito que ele vai poupar, mas pode ser que, visando o meio de semana que vem, ele poupe alguns jogadores aí. Mas mesmo assim, nessa partida eu vou de Grêmio e Botafogo. Jogo 14, Figueirense e CSA. O Figueirense, dos últimos 6 jogos, só teve uma partida que não conseguiu marcar. Já o CSA, das últimas 4 partidas, nas suas últimas 4 partidas, teve uma vez que não conseguiu marcar. A porcentagem para essa partida tá assim: 41% para o Figueirense, 31% para o empate e 28% para o CSA. Já nas odds, 2,26 para o Figueirense, 2,97 para o empate e 3,33 para o CSA. O Figueirense jogando em casa é um time muito cascudo. Eu acho que o CSA vai ter muito trabalho para arrancar pelo menos um empate dentro de casa. E dos 14 jogos da rodada aqui da Loteca 1068, não tem nenhum que você fale assim: ah, é zebra. Mas esse jogo aqui, se o CSA ganhar, vai ser um resultado inesperado. Não digo uma zebra, mas vai ser inesperado o CSA ganhar essa partida. Então, por esse motivo, eu vou de Figueirense seco. Pessoal, é isso. Lembrando que na semana que vem vai ter o jogo de volta da Copa do Brasil. Então, essa rodada do final de semana é bem capaz que muitos times vão poupar jogadores. Temos que ficar bem de olho aí nas informações. Só vai informar a escalação 1 hora antes de começar a partida, então a gente fica meio de olhos fechados aí para essa informação. Mas é isso, a gente tem que analisar os números e contar com a sorte também. Se você chegou até aqui, agradeço por ter assistido o vídeo. Peço que curta aí se você tenha gostado dos palpites. Se não gostou, fale aí o que você não gostou no comentário. E o mais importante é se inscreva no canal para dar aquele apoio e para ser um dos primeiros a receber as notificações do YouTube quando a gente lançar vídeo novo. Boa sorte aí para todo mundo. Fui!